Vamos orar. Que Deus nos abençoe aqui, Pai. Nós agradecemos a oportunidade nesse dia tão bonito, onde graciosamente o Senhor manifesta a tua glória através da natureza, trazendo-nos o suprimento que precisamos para a vida e a oportunidade, ó Deus, de participarmos da comunhão que temos uns com os outros na ceia e também agora, ó Deus, a comunhão contigo, uns com os outros e com a tua palavra nesta manhã. Fala-nos aqui, ajuda-nos a perceber a tua voz, a entender a tua palavra e, ó Deus, a apreciar mais princípios que nos ajudam a uma vida vitoriosa na luta contra o pecado. Abençoa-nos aqui nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa sexta aula, as três últimas, serão tratamentos de questões práticas, lidando com hábitos escravizadores. O que temos visto até aqui, se vocês têm boa memória, a Lia está com dificuldade aqui, mas deixa eu lembrar a Lia e a todos nós. Na primeira aula nós vimos algumas definições importantes para tentarmos trazer a questão do vício ou do hábito escravizador para um aspecto muito mais amplo do que simplesmente uma dependência química, por exemplo. Nós vimos também na relevância de nós nos preocuparmos, sobretudo, com o coração, enquanto lidamos com essas questões. Porque se o coração não mudar, o comportamento não vai mudar e vai, se mudar, manifestar uma mudança meramente cosmética, temporária, passageira, sem raízes profundas. Vimos alguns modelos, lembram-se? Modelos de comportamentos viciados, o modelo vilão, o modelo vitorioso e aquele modelo que ainda menospreza o problema, tratando de um modo muito simplista. Paulo nos ajudou a perceber qual o processo da queda, como é que começa e se desenvolve todo esse processo, que começa com uma cobiça e resulta numa idolatria ou escravização. Na semana passada, ele iniciou, eu digo iniciou porque nós vamos expandir um pouco mais, a questão de confrontação bíblica para resolver o problema. Nós não venceremos a batalha que temos contra o pecado se nós não estivermos investindo na vida uns dos outros através da confrontação bíblica. Deus nos recomenda isso. A palavra nos instrui, nos encoraja a cuidarmos uns dos outros para que essa batalha seja vencida. E hoje, então, o que eu quero considerar com vocês alguns aspectos práticos de como vencer o hábito escravizador. A verdade é que em muitos ambientes, em muitos meios, as pessoas, quando têm dificuldades, sobretudo emocionais e psicológicas, elas entendem que a igreja não tem habilidade, não é qualificada ou capacitada para lidar com essas questões emocionais. O que nós temos aprendido, o que nós temos ensinado, sobretudo na área de aconselhamento bíblico, que nós não podemos acreditar nisso, né? Especialmente porque nós cremos na suficiência da palavra de Deus e temos visto nas nossas vidas, na vida de muitos aconselhados, o poder de Deus para transformar uma pessoa, mesmo estando ela escravizada ao pecado, através da palavra e da ação do Espírito Santo. Nós cremos, queridos, gravem bem isto.
o nosso tratamento é bíblico, o nosso aconselhamento é bíblico, porque nós cremos em 4 fundamentos indispensáveis para a transformação do homem. Primeiro, a suficiência das Escrituras. É a palavra de Deus, ela é eficaz, ela penetra, ela traz o discernimento, ela transforma. Segundo, o poder transformador do Evangelho, e o Evangelho é o único. O Evangelho nos apresenta a condição humana e a sua maior necessidade e nos leva, então, à única cura possível interior, que é aquela que Jesus Cristo opera no ser humano. O quarto fundamento, como eu disse, é a centralidade do coração. Nós não queremos ajudar pessoas para que elas se comportem melhor. Assim como os pais não devem se empenhar simplesmente para transformar o menino ou a menina em meninos bem comportadinhos, mas sem que seus corações sejam transformados, sejam levados à presença de Jesus, para que de fato eles, conhecendo a Cristo, tenham um comportamento mudado a partir da mudança do coração. Pais, cuidado com o comportamentalismo. E nós também, adultos. Esse não é o nosso foco. Quando nos prestamos ou nos dispomos a ajudar alguém, não fiquemos tão preocupados ou chateados ou irritados com o que nós estamos vendo. É o comportamento da pessoa. Nós precisamos ler o coração. Nós vamos pensar com perguntas, deixar a pessoa falar, abrir o coração, porque é lá que estão as grandes questões da vida, as motivações, a razão de viver, as crenças. E o quarto fundamento indispensável é onde é que nós queremos chegar. Se nós nos dispusermos a ajudar alguém que está preso a um hábito escravizador, ou se nós mesmos temos enfrentado dificuldades assim, onde é que a gente quer chegar? Então, o aconselhamento bíblico, ele caminha em direção ao alvo que Deus mesmo propõe, que é o alvo da semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Recordemos o que Paulo diz, nós já vimos esse texto aqui algumas vezes. Eu queria apenas trazer de volta esse texto aqui para que vocês percebam que toda mudança é possível, qualquer que seja o comportamento, ou o hábito, ou o pecado. Mas ela só é possível porque o Senhor Jesus Cristo opera a limpeza, a santificação, a justificação pelo seu poder e no poder do Espírito Santo de Deus. Então, vocês não sabem? Foi o que Paulo perguntou aos coríntios. E olha a lista. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, avarentos, bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui é que essas pessoas são caracterizadas por esse comportamento. E pessoas caracterizadas por esse comportamento, que evidenciam esse estilo de vida, evidenciam nem pertencer a Cristo. Mas foram transformados. Alguns dos coríntios eram assim. E foram transformados pelo poder de Deus. Então, nós cremos que toda mudança é possível. A transformação é possível em qualquer situação. Qualquer uma dessas aqui, na lista apresentada pelo apóstolo Paulo. Então, deixe-me apresentar para vocês alguns princípios e práticas para vencermos o hábito escravizador. Primeiro, obviamente que essa é uma pergunta que sempre vem à tona no aconselhamento bíblico.
Eu devo aconselhar biblicamente alguém que não conhece a Jesus como seu Salvador e Senhor, que não é crente, não é um cristão? Sim e não. Sim, porque a necessidade da pessoa, aquilo que ela me traz, é uma oportunidade tremenda. Ela é alvo da graça de Deus. O Senhor Jesus a ama e quer transformar a sua vida também e ajudá-la a se libertar do seu problema. Então eu preciso ouvi-la, recebê-la amorosamente, ah, procurar entender o seu caso, a sua situação, as raízes que estão lá dentro desse coração, mas eu não devo ter outra preocupação maior, senão a preocupação de apresentar Cristo, a Cristo. Para que a partir dessa transformação, dessa vida regenerada, um novo nascimento, ela possa então compreender o que eu vou então lhe dizer para lidar com o seu próprio problema. Então, conhecer a Cristo como Salvador e Senhor é um fundamento. Qualquer aconselhamento ou orientação, a parte da genuína conversão, que envolve arrependimento e fé, é falho, é superficial e, como eu disse, é cosmético. Nosso compromisso aqui como igreja não é tratar de uma forma simplista os problemas da pessoa, mas tentar tratá-los como Deus os trata, apresentando a eles o que Deus apresenta, tanto para a transformação do indivíduo, para que obtenha a vida eterna, quanto para que consiga lidar com seus próprios problemas, a fim de que nenhum fardo do pecado possa escravizá-lo ou levá-lo a uma vida sem prazer. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Paulo disse que com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, conhecer a Cristo como Salvador vem antes. Embora a apresentação do Evangelho seja ou aconteça durante o aconselhamento bíblico. Porque com o coração se crê para a justiça, diz Paulo, e com a boca se confessa para a salvação. Alguns conselheiros aqui presentes, certamente alguns estão envolvidos em casos de aconselhamento ou aconselhando pessoas, trazendo seus casos diversos, e estão focando a conversão da pessoa. Eu tenho pelo menos 2 pessoas assim. Então, eu aponto o caminho, eu ouço, eu aconselho, direciono, mas eu sempre tenho que trazer à pessoa a necessidade da cruz de Cristo, do arrependimento genuíno. Aos Coríntios, Paulo disse: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. O poder de Deus que transforma. É por isso que a igreja é uma comunidade terapêutica, à medida em que ela mantém as suas portas abertas para receber e atender qualquer indivíduo. E que não sejamos nós, Igreja Batista Fonte, criticados como exclusivistas, fechando as portas para aqueles que estão presos em hábitos escravizadores, que nem o mundo os quer, porque os rejeita. Não. Nós cremos nesse poder transformador e precisamos levar o nosso aconselhado que vem até nós, que vem até a igreja, como ele está, aos pés da cruz, para que seja transformado, assim como você e eu fomos transformados. E certamente deixamos hábitos escravizadores. Segundo princípio, é importante que a pessoa que quer se libertar do seu hábito escravizador compreenda que arrepender-se do pecado e confessá-lo a Deus e também aos envolvidos levará
ao perdão e à pureza. Essa é uma questão muito importante, né? Para que nós possamos estar em paz com Deus, nós precisamos considerar também as nossas responsabilidades com os homens. E como eu disse a vocês, pessoas têm recorrido a terapias e auxílios para que tenham paz. A motivação é correta. Mas pessoas têm recorrido a terapias para que tenham paz, entretanto, elas não podem ter paz verdadeira e permanente. Porque o tratamento que elas recebem é apenas cosmético, é superficial, não trata das questões profundas. Porque o tratamento que elas recebem não traz a necessidade da própria pessoa ser responsável pelas suas escolhas, seus atos e aquilo que ela causou aos outros. Mas não é assim para com Deus. É extremamente importante que a pessoa manifeste um arrependimento genuíno que inclui, primeiro, mudança de pensamento. Alguém lê para nós Lucas capítulo 15, versículo 17, por favor. Lucas 15, 17, você conhece bem essa história. Mas eu gosto de aplicar a este princípio esse relato bíblico, porque acho que ele ajuda a esclarecer bastante a questão do arrependimento genuíno. O que diz lá? O filho pródigo pediu a herança, recebeu, saiu, torrou todo o dinheiro, acabou, foi comer comida que era dada aos porcos. E ali aconteceu uma mudança de pensamento. Quantos trabalhadores do meu pai? Olha eu aqui. Quantos? Tem fartura, comida boa, roupa lavada. Mudança de pensamento. Arrependimento genuíno começa por aqui. O que eu estou fazendo? Onde eu estou? Como tenho me apresentado perante Deus, que me criou, que me fez? Segundo lugar, versículo 19, o que diz lá? Não apenas a mudança de pensamento, mas houve também uma mudança. Vamos ouvir. O que eu estou fazendo? Agora, eu não sou mais digno. Eu vou chegar para o meu velho e dizer, velho, pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o que eu fiz. Rebelde, indiferente, dono de mim mesmo, egoísta. Fui tentar cuidar da minha própria vida, a minha maneira. Mudança de atitude. A mudança de pensamento leva a uma mudança de atitude. Eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. E então, e só então, depois que o coração foi trabalhado, né, o coração se converteu, refletiu, pensou, voltou, houve uma mudança de comportamento. Eu vou ter com meu pai. Vou chegar para ele e dizer, pai, eu pequei. Considera-me apenas um trabalhador qualquer, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Versículos 20 e 21. Então percebam, aquele que está escravizado a um hábito, ele precisa arrepender-se do pecado, confessá-lo a Deus, aos envolvidos. E então ele vai desfrutar do perdão, do alívio, da pureza que o Senhor opera no coração humano, conforme 1 João 9, é uma falha aqui, que diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. O perdão e a purificação.
Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Opa! Então, para ajudar alguém que está escravizado a um hábito pecaminoso, eu preciso levar essa pessoa a algo profundo e não apenas superficial. Mudança de comportamento, deixa de fazer isso, faça isso. Larga a droga, vai para a igreja. Faça isso ou aquilo. Não é suficiente. Deus opera a transformação total no coração humano para libertar a pessoa do seu hábito escravizador. Terceiro, notem a importância disso. Aquele que luta contra um hábito escravizador, qualquer que seja. Ao longo do curso nós temos apontado aqui alguns hábitos escravizadores bem comuns nos nossos dias. Drogas ilícitas, games, pornografia, mentira, amor ao dinheiro e tantos outros. Vejam, aquele que luta precisa ter esperança. Agora pensem comigo. Onde há esperança? Esperança em quê? Ou esperança em quem? O que distingue o aconselhamento bíblico de outras formas humanistas, que se propõem também a ajudar as pessoas, com bom trabalho, que auxiliam, entretanto que são limitadas, o que distingue são várias questões, mas uma delas é que as pessoas são levadas a acreditar que a esperança está em alguém desta vida. Que a esperança está na mudança de ambiente somente. Que a esperança está no comprimido. Que a esperança está, enfim, essa lista é grande. E quantos são iludidos e não encontram aquilo que buscam, porque não podem encontrar fora do Evangelho, fora do Senhor e da sua palavra. Então, olhem só, algumas fraquezas na abordagem de aconselhamento bíblico, encontradas mesmo no meio da igreja. O aconselhamento é bíblico e bom, o aconselhamento bíblico é bom, mas apenas para problemas espirituais e não clínicos. Outra, o aconselhamento bíblico é bom, mas para pecado, mas não para sofrimento, vitimização, problemas do passado. Somente especialistas podem tratar e resolver problemas emocionais. Já ouviram isso? Temos aí uma visitante não benquista aqui no nosso meio. Ela está com hábito escravizador. A Bíblia é limitada para compreender e ajudar o ser humano no seu sofrimento e problemas. E ainda, mesmo no meio evangélico, existe a negação da influência da psicologia secular ou humanista. Queridos, eu não quero, de hipótese alguma, desprestigiar o trabalho profissional. Ele tem o seu valor. Pessoas se dedicam, especialmente aquelas que são muito responsáveis no que fazem. Mas eu quero aqui fazer uma acusação contra a fragilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo nas últimas décadas, que tem se rendido e se vendido a especialistas negligenciando a sua própria responsabilidade de ajudar o ser humano a lidar com seus problemas.
Entretanto, a igreja tem nas mãos algo muito mais profundo. A Bíblia não é simplista. A Bíblia não é simplesmente uma cartilha para ajudar as pessoas nos seus pecados. Ela trata de questões profundas da alma. A Bíblia pode dar sabedoria e ajudar a pessoa a ser liberta do problema que ela carrega de vitimização. A Bíblia ajuda alguém que está preso a um passado. Não é limitada para compreender e ajudar o ser humano. Na verdade, ninguém tem mais autoridade do que a Bíblia para compreender e ajudar o ser humano. Porque só a Bíblia é o raio-x que mostra aquilo que nós somos. E nenhuma psicologia à parte ou desassociada que não conheça profundamente as Escrituras tem mais capacidade e autoridade para tratar das questões do ser humano, questões emocionais, questões espirituais, questões profundas. Então vejam, a pessoa que luta contra o hábito escravizador precisa ter esperança, mas esperança em quê? Primeiro, na suficiência da palavra de Deus. Alguém quer ler para a gente? 2 Timóteo 3,16. Novamente, vocês vão decorar até o final do curso e vão ter que decorar esse verso aqui. O que diz lá? 16 e 17 de 2ª carta de Paulo ao Timóteo. Notem, toda Escritura, a primeira, a última palavra da Bíblia, a primeira palavra lá em Gênesis, a última palavra do Apocalipse, é inspirada por Deus e útil. Não é um livro qualquer, não é um conto de fadas. Vocês percebem, nós sabemos quantos ataques a Bíblia tem sofrido, quanta rejeição ela tem encontrado nos nossos dias, no nosso país. Mas essa verdade continua, ela é presente nos nossos dias, ela faz toda a diferença. Ela é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. 2 Pedro 1,3. Eu já li esse texto. Não, na verdade, eu li outro texto aqui. Alguém pode ler? O 3 e o 4, 2 Pedro 1. Obrigado. Vejam lá. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Paixão. Hábito escravizador. Como? Pelo seu divino poder, concedendo todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aí há esperança. Mas esperança também pela compreensão de que o hábito escravizador é pecado. E tem que ser chamado como pecado. A pessoa pode não gostar, mas obviamente, amorosamente, mas com firmeza, nós não podemos minimizar ou dar pouca importância àquilo que é pecado, que precisa ser tratado pelo nome. Tratado pelo nome. Hoje em dia tem se substituído o pecado por comportamento aprendido, prática comum, já que todos
fazem, ou tem muita gente fazendo, então passa a ser normal. É uma inversão total de valores. Compreensão de que o pecado é um hábito escravizador, que o hábito escravizador é pecado. E aqui a esperança vem pelo fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por isso que ajudar o meu aconselhado a se libertar de um hábito escravizador pecaminoso é levá-lo antes a conhecer a Cristo, porque não existe cura para o pecado senão unicamente o sangue de Jesus. Mas hoje as propostas são animadoras para iludir as pessoas de que elas podem viver muito bem apenas aprendendo a conviver com seus pecados, alterando o ambiente, buscando lidar com aquilo que obviamente não é chamado de pecado para ela. Então ela não tem nenhuma responsabilidade no processo de cura. Vejam. Pela compreensão de que o hábito escravizador é pecado, há esperança. Porque esse reconhecimento leva à cura. Pelo fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme João 8,32 diz: conhecerão a verdade vos libertará. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ainda, onde é que está a esperança? Onde há esperança? Pela compreensão de que hábito escravizador não é genético, hormonal, etc. Isto conduziria à desesperança de se ter problemas psicológicos sem solução. Então não há solução se é genético. Só que se ele é considerado como pecado, questões sérias, questões profundas. Ah, eu sou assim, não tenho jeito. Deu um tapa no rosto do cônjuge, falou, ah, hormônio. Genético, meu pai era assim, tem jeito. É o que vemos nos nossos dias. Mas não podemos aceitar isso. Estaríamos enganando a nós mesmos se aceitarmos que não há pecado na natureza humana, que o pecado não quebra a comunhão e que o ser humano ainda peca. Mas olha só, a esperança para vencer o hábito escravizador também por saber que, na essência, todo hábito escravizador aparece nas Escrituras juntamente com outros comportamentos aprendidos. Voltamos ao mesmo texto. Vocês não sabem que os... E aí aparece lá, injustos, adúlteros, idólatras, efeminados, homossexuais, ladrões e assim por diante. Trazer para a Bíblia. Não é a minha, do Oswaldo, a análise, a leitura. É o que a Bíblia descreve. Não sou eu que penso. Eu não rotulo alguém como pecador. É o que a Bíblia diz. E eu aceito. Há esperança pelo compartilhar e interagir com outras pessoas que em situações semelhantes têm sido transformadas por Deus e abandonado suas práticas pecaminosas. A gente sabe que nessas clínicas de recuperação para dependentes químicos, a maioria dos voluntários e
e às vezes contratados, que trabalham ali, eram dependentes, foram libertos. Estão sendo usados agora para ajudar outros. A gente vê isso principalmente em clínicas cristãs. A obra realizada por Deus na vida de alguém que era totalmente escravizado, agora levando essa pessoa a ser instrumento nas mãos de Deus para ajudar aqueles que precisam de libertação em Cristo Jesus. Então, ninguém deveria carregar o seu fardo sozinho. Por isso que eu digo que a igreja tem que ser essa comunidade terapêutica. O ouvido atento, o ombro amigo, a voz de Deus para chorar com os que choram, ajudar essas pessoas, qualquer que seja o seu estado, a sua condição. Compartilhar experiências, interagir. O que Deus tem feito, o que Deus fez. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há esperança. Esperança também pelos ministérios, pela vida comunitária. Gente, eu não sei o quanto vocês estão apaixonados pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos estar. Que não há nada igual. É algo sobrenatural para os nossos dias. É um instrumento que Deus usa para capacitar, também para abençoar, para atrair, para levar o Evangelho ao perdido. E eu não tenho dúvidas que o aconselhamento bíblico não pode dispensar a relevância do engajamento da pessoa no contexto de uma igreja local no processo de cura. Porque Deus fez o indivíduo para que não viva sozinho. Ele está formando a sua igreja, está tirando as pessoas do mundo, das suas escravidões ou escravizações, para esse povo que é livre do fardo, livre do peso, livre das trevas, para conviver em uma comunidade onde o auxílio mútuo é a sua marca, fruto da comunhão com Deus e que se reflete na comunhão com os irmãos. Então a igreja, aconselhamento bíblico é a igreja. Nós deveríamos praticar o aconselhamento bíblico como estilo de vida dentro da igreja. Não é porque temos um ministério com cerca de 30 pessoas que deveríamos achar que todo caso de aconselhamento é para esse grupo. Não. É seu papel, é sua responsabilidade, assim como minha e do Ministério de Aconselhamento Bíblico. Mas ainda, aquele que está envolvido em hábitos escravizadores precisa identificar, lembre-se, do processo de queda. Se há uma escravização a um ídolo, qual é esse ídolo? Aquele que está envolvido em hábitos escravizadores precisa identificar e erradicar os ídolos do coração. Ídolos do coração. A ideia aqui, notem, é que essa pessoa precisa ser ajudada para descobrir os motivos do coração que não se alinham com a vontade e com a palavra de Deus. Motivos do coração que não se alinham com a vontade e com a palavra de Deus. Querem ver alguns exemplos de motivos dominadores? Querer ou desejar alguma coisa que Deus não quer ou deseja. Eu quero porque quero o que quero, mas Deus não quer. Isso revela ídolo no coração.
Segundo, querer ou desejar alguma coisa que Deus quer e deseja, mas querer com uma intensidade exagerada ou descontrolada, de tal modo que este querer pode conduzir a um pecado, como a cobiça, a concupiscência. Como a musiquinha do Dr. Bob Jones, que esteve conosco. Né? Eu não sei a música, mas eu lembro da letra. Eu quero porque quero o que quero, e quando eu quero é melhor que esteja lá. Pode ser uma coisa boa. Só que eu me descontrolo, eu exagero se eu não obtiver aquilo, se alguém não me oferecer ou me der aquilo. Isso revela idolatria. Algo é mais importante do que Deus. Ainda, ser controlado por expectativas quanto a pessoas ou coisas de tal maneira que os pensamentos, as conclusões, comportamentos e palavras tornam-se impiedosos e corrompidos, quer as expectativas se concretizem ou não. Está pensando minhoca? Está dizendo o que não presta? Está magoando, está ofendendo. Por quê? Porque está querendo defender um direito. Seu ídolo precisa ser alimentado, nutrido. Entender possuir um direito e continuamente exigi-lo, especificamente quando tal direito ou suposto direito é negado. Nós achamos que temos direitos, né? E que ninguém toque. Ninguém se atreva a nos obstruir ou impedir que o nosso direito seja atendido ou satisfeito. Isso revela um ídolo no coração. Mais um exemplo ainda. Crer em alguma coisa, algum padrão ou regra, que não procede de Deus e que conduz a práticas pecaminosas e impiedosas. Tantas coisas que nós poderíamos incluir aqui. A pessoa estabelece seu próprio padrão. E ela crê que aquilo é que funciona, embora não proceda de Deus. Só que isso a leva a pecar para que a sua regra seja cumprida, o seu padrão seja estabelecido. Há muitas questões nesta vida em que se enquadram perfeitamente na exortação que Paulo faz aos romanos, quando ele diz: não se deixem tomar a forma, não se conformem com este mundo. Pressões de todos os lados, né? Como eu disse, aquilo que antes era errado, hoje é aceito, porque tem muita gente fazendo. Então o padrão do que é normal mudou. O normal hoje é o que muita gente está fazendo, mas não é normal para Deus. Opa, continua sendo pecado, só que as pessoas vão aceitando, vão justificando, né? Conversava com uma pessoa esta semana que tem uma pessoa da família, longe daqui, que está aceitando, abandonou a igreja, está longe de Deus, passou por uma separação conjugal e hoje está aceitando aquilo que Deus não aceita. E está aceitando em nome do amor de Deus. Deus é amor. Ainda, e nós vamos parar, alguns vícios podem ser difíceis de identificação por causa do engano do coração. Olha só, maus pensamentos, adultério, imoralidade sexual, calúnia. Jesus disse que procedem do coração. Nós não identificamos maus pensamentos assim facilmente na vida de alguém. Até mesmo certas imoralidades, mas elas procedem do coração. O que está nesse coração? Tiago 2 vai falar, Tiago 4:2, de discórdias, atritos, disputas, conflitos,
Ele disse: vocês cobiçam e nada têm, e não têm porque não pedem, quando pedem, pedem por motivos egoístas para esbancharem seus prazeres. Pelas palavras. Jesus vai dizer: a boca fala do que está cheio o coração. O desejo de enriquecer ou ter uma posição de distinção, 1 Timóteo 6, 9 e 10, quando ele diz que aqueles que querem viver isso, praticar isso, caem em tentações e ciladas. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então percebe? Não é fácil identificar, porque o coração é enganoso. Ué, eu posso? Por que não? Eu mereço? Por que não? Qual o problema? Ninguém está vendo a minha prática. Se eu estou causando dano, é somente dano a mim mesmo. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. 10 minutinhos. Deixa eu ver lá. Não, temos água. Café ainda não veio. Então, Jeremias 17, 9 diz: o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E no seguinte vai dizer que o Senhor é aquele que perscruta e conhece o coração. Por isso que precisamos desse nosso Deus, tanto para que, antes de aplicarmos os princípios da palavra e ajudarmos alguém a provar da suficiência, beleza e transformação que a palavra opera, ela precisa ser ministrada a nós mesmos, ao nosso próprio coração enganoso. Esperança. Podemos vencer o hábito escravizador por meio de uma avaliação dos motivos que são evidenciados pelas palavras e ações. E assim reconhecer os ídolos. Vocês já devem ter visto, alguns de vocês pelo menos, aquele diagrama das duas árvores. A árvore boa. Eu sou um péssimo desenhista, mas eu vou ousar fazer aqui um rabisco. Então, imagine aqui uma árvore, ela é cheia de espinhos, tá, gente? Ela é cheia de espinhos. Vamos lá, amargura, ansiedade, medo, vício e tantos outros frutos, são espinhos. Tá? Agora, lá em cima estão os fatores que exercem pressão sobre a vida dessa pessoa. O sol, a chuva, as provações, as provocações, a vida. E a pessoa produz esses frutos. Entretanto, aqui, olha, essa aqui está bonita. Essa aqui tem bons frutos. Amor, alegria. O que mais? Paz, longanimidade. Estão trazendo os frutos do Espírito aí, né? Mas o sol é o mesmo, a chuva também, as provações, as dificuldades são as mesmas. Comuns a todo ser humano. O que é que faz a diferença? Não é o tronco. Não é onde ele está inserida, mas sim as raízes. Então a Bíblia chama isso de aquilo que está no coração. Ô coraçãozinho doente. Né? Coração, só que o coração não é bom. Por isso está produzindo esses frutos. Pode ser um coração sem Deus, um coração preso ao pecado,
um coração soberbo, egoísta, um coração ignorante, não conhece a Deus, não conhece a verdade. E aqui, de igual forma, as raízes procedem de um coração saudável, que confia em Deus, que se alimenta da verdade, que foi regenerado, que tem uma perspectiva muito maior da vida. Agora, imagine um rio aqui, né, para alimentar, sair dessa condição para essa condição. E esse rio é alimentado pela verdade de Deus, a cruz de Cristo, a sua palavra, todos os princípios e verdades. Essa mudança é possível. Não importa qual seja o fruto, mas eu não posso olhar só para o fruto. Eu tenho que enxergar o que há no coração, porque é daqui que saem as expressões que a pessoa manifesta em seu comportamento, em sua vida. E somente o Senhor pode transformar para que desse coração venham os bons frutos, uma vida livre para glorificar a Deus. Pelo fruto se conhece a árvore, disse o Senhor em Mateus capítulo 12. No outro sentido, Jesus disse, é do coração que procedem, o que sai da boca vem do coração. Esse é um elemento indispensável para um conselheiro, uma conselheira bíblicos. Não se prenda aos frutos. Busque levar a pessoa à luz da palavra a chegar ao coração. Porque lá é que estão as questões relevantes. Motivação, crença, propósito, pensamentos, vontades, anseios. Vencemos o hábito escravizador, entendendo que no processo de se livrar do ídolo do coração, é preciso saber que a pessoa tende a criar em seu próprio coração suas próprias justificativas para manter o seu ídolo. Conforme alguém mencionou aqui no intervalo. Quando a pessoa ela é confrontada pela verdade, ou ela se abre e vai experimentar o livramento, o alívio, a paz, ou ela se fecha e vai pular fora. Vai buscar muitas vezes o auxílio de alguém que diga algo bom para ela apenas. Você pode ser melhor fazendo isso. Em alguns casos, terapeutas seculares propõem: sai fora desse relacionamento. É fácil dizer isso. E quantas vezes isso dá vontade? Mas é muito fácil, é simplista. Então, no processo de se livrar do ídolo, nós precisamos saber que tendemos a justificar pecados e práticas para que o ídolo seja mantido. A questão aqui é que, neste sentido, é preciso que, ao se referir ao hábito, deve-se considerá-lo como pecado, chamando pelo nome ou por categorias bíblicas. Próximo. Ajudar a pessoa escravizada a ver que, ao manter o seu comportamento pecaminoso, ele se distancia da verdadeira adoração a Deus, mas permanece adorando o quê? O seu próprio ídolo.
se ela quer manter aquilo. E como, à medida que eu vou falando e trazendo esses princípios, eu sou levado a considerar um caso de aconselhamento. A pessoa não conseguiu se libertar totalmente, mas está se libertando aos poucos. Porque ela está sempre sendo puxada. Principalmente quando ela está sozinha. O ídolo vem e fala, vamos lá, olha aí, você está sozinho, não sofra a solidão, deixa de ser tonto. Se alimente, se satisfaça, vai, busca, qual o problema? Só que ela está se distanciando da verdadeira adoração a Deus. Ajudar a pessoa no processo... acho que eu adiantei, né? Ajudar a pessoa escravizada a ver que, ao manter o seu comportamento... Ok. Porque comportamento viciado, lembram-se? Nós já vimos aqui. É, em última análise, idolatria. O que diz lá? Mateus 6, 24. Você que sabe de cor, pode dizer. Ninguém pode servir a dois senhores. E aí há um senhor sendo especificado. Mamon, Deus do dinheiro, a riqueza. Um vai ficar aborrecido. E quando se busca amar o outro, é impossível, é incompatível. Comportamento viciado é, em última análise, idolatria. Precisamos apresentar detalhadamente para a pessoa os resultados e as más consequências do seu hábito escravizador e de sua idolatria. Recentemente, um casal me perguntou: eu devo apresentar para um dos meus filhos as consequências das escolhas erradas que ele está fazendo? Eu falei, lógico. Meta medo mesmo, apresente. Inclusive a pior dela, a morte, se ele continuar assim. Vejam quão importante é nós sermos cuidadosos e no processo de ajudar o escravizado ao hábito pecaminoso, apresentar as consequências. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, embora a gente vai tratar disso nas duas últimas aulas, que é o hábito escravizador da pornografia. Mas deixa eu ler primeiro Gálatas 6, 6 e 7. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem. Meu aconselhado precisa ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quais as consequências na vida de alguém que está ligado ao hábito da pornografia? É um dos hábitos mais praticados nos nossos dias. E, como eu disse, ele também é muito praticado no ambiente por cristãos. Uma consequência, alienação de Deus. Porque ninguém pode adorar a Deus de coração genuíno, não dividido, estando preso a este hábito, a essa prática que escraviza o corpo, distorce o propósito. Cegueira para com as consequências. O hábito é tão forte que leva a pessoa a se satisfazer e ela se satisfaz. Pecado não é algo ruim. Que ela fica cega para as consequências. Quanto mais ela se afunda, menos sensível ela se torna para com as consequências dentro de casa, fora de casa,
na vida profissional, para o próprio corpo. Ela está se alimentando de expectativas irrealistas. É uma fraude. É uma fraude. Porque Deus criou os impulsos sexuais para serem satisfeitos e atendidos no contexto do casamento, sob o fundamento de uma aliança heterossexual. Então ela alimenta-se de expectativas irrealistas. Há distorções sérias sobre o sexo. Porque essa pessoa ela pensa que o sexo é só para isso. Ela tem que satisfazer, não importa como. Ainda que seja de uma forma egoísta, sozinha. Nunca vai se saciar. Mais, mais e mais. Isso é o que um ídolo causa. Porque o ídolo é cruel. Ele diz que é bom, mas ele nunca consegue satisfazer totalmente. Perverso. O sentimento de culpa vai estar presente. Não há como a pessoa se esquivar dele. Tanto que a sua prática é numa sala escura, num ambiente secreto, para que ninguém veja, para que ninguém saiba. Isso não torna a pessoa livre. A sexualidade saudável é obscurecida, ela se isola cada vez mais. Relacionamentos e casamentos estão seriamente ameaçados. Há uma prisão ao ciclo de autodestruição. Provérbios descreve muito bem esse ciclo. Vai embora o dinheiro, vai embora a saúde, vai embora a vida. Aquele que se entrega a hábitos escravizadores sexuais. Vulnerabilidade à lascívia e a atos sexuais pecaminosos mascara a raiz do pecado. Nunca é uma experiência neutra. Transforma a mulher ou o homem em objeto. Traz um prazer de duração muito curta. Vejam, a lista é grande. Permanece na mente. A confiança é perdida. É uma porta aberta para todo tipo de pecado sexual. Alimenta a indústria do sexo, que é uma das mais poderosas do mundo, e não para de crescer. É também um convite para outras mulheres ou outros homens. Promove a mentira, prende a pessoa a uma imagem e fecha os lábios para o louvor a Deus. Gente, alguém que tenha compreensão disso e que sinceramente está buscando ajuda para se livrar desse hábito, ela vai perceber a gravidade do seu hábito e pedir socorro de uma forma mais sincera e profunda, ainda que a libertação leve tempo, um longo processo. Inicialmente, purificação, santificação do coração, depois, lá no final, a prestação de contas ainda durante um bom tempo, mas a libertação é possível. Ajudar a pessoa escravizada a ver que o seu problema tem na pessoa de Deus e nas Escrituras provisão suficiente para uma vida vitoriosa. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu sei que
é preciso também ensinar a pessoa, encorajá-la a viver pela fé na provisão de Deus, a exemplo do que outros fizeram. Hebreus capítulo 11 apresenta uma galeria dos heróis da fé e vai falar da vida de Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, notem, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. A pessoa precisa crescer em adoração, fé e amor a Deus. Preste atenção. Aquele que tem desenvolvido hábitos escravizadores precisa ser envolvido ativamente num programa, num contexto de uma igreja local. Cultos, celebrações, grupos pequenos, atividades, ministérios. Essa pessoa precisa conviver com a igreja e com aquilo que a igreja fornece nesse ambiente que promove o crescimento e a adoração a Deus enquanto ela luta para erradicar os ídolos do seu coração. Ela precisa ter dentro da igreja irmãos maduros e amorosos a quem irá prestar contas regularmente. Provérbios 15, 22, Provérbios 27, 17. Ela precisa aprender a decorar versículos, a relembrar contínua e regularmente porções das Escrituras, especialmente se a sua mente continua lidando com imagens, maus pensamentos. Ela precisa criar uma mente de qualidade boa, alimentando-se, decorando, memorizando porções das Sagradas Escrituras. E neste sentido, precisa ter um programa devocional, se possível, acompanhado, supervisionado, que inclua estudo das Escrituras, a prática da oração, ouvir mensagens enquanto está no carro, textos bíblicos, músicas com conteúdo saudável, bíblico, etc. Então vejam, é muito importante o compromisso com o programa devocional, estudo e memorização das Escrituras. Ter consciência da batalha em que vive é um outro elemento também extremamente importante. Afinal, ela está lutando contra quem? Ela luta primeiramente com a sua própria carne. Vocês têm vários textos aqui. Então ela precisa compreender que aquele que vive pela fé em Cristo Jesus está envolvido numa batalha com a carne. Esta é a minha vida, esta é a sua vida, é a vida de todo ser humano. O fato de sermos filhos de Deus não nos livra dessa batalha. Aqui não, nesta vida não. Mas a cada dia vamos provando da vitória pelo poder de Jesus e os recursos da sua graça para que não caiamos em tentação, para que permaneçamos firmes. Mas há uma batalha. Quantas vezes a pessoa diz, eu já tentei, mas não consegui. Estou lutando, está difícil. Não minimize o peso dessa batalha. Ofereça recursos, aponte o caminho, a palavra. Estimule o exercício, a disciplina bíblica, da oração, da vida devocional. Mas há uma batalha também contra o pecado, contra o diabo e seus anjos. Então ela precisa compreender que aquele que vive pela fé em Jesus está envolvido numa batalha também com o inimigo. Efésios 6, de 10 a 18. A nossa luta não é contra a sangue ou carne,
mas sim contra principados e potestades, é a realidade da vida cristã. Tiago 4, de 6 a 10, 1 Pedro, vejam, todos esses textos tratam da realidade dessa batalha espiritual que ainda existe e vai continuar existindo até Jesus voltar para nos levar para si. Ela precisa também orientar a sua vida de acordo com o propósito de Deus e não mais com seu próprio propósito ou desejo, a fim de que caminhe continuamente para o alvo da estatura de Jesus, ou de se tornar semelhante a Ele, conforme Romanos 8, 29, Efésios 4, 13. Significa também que ela vai precisar alinhar cada área da vida à palavra, despojando-se do que está fora do lugar, não tem nenhum propósito, é contrário à vontade de Deus, revestindo-se e colocando roupa nova, bonita, novos padrões. Às vezes ela vai ser tentada a pegar roupa velha, mas passo a passo ela está progredindo, revestindo-se da verdade. Ela precisa checar cada área da sua vida para alinhá-la à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Esse é um exercício constante que você e eu temos que fazer. Essa autoanálise. O que está fora de lugar, Senhor? O que aconteceu nesse dia que pode ser chamado de pecado? Qual área da minha vida não está de acordo? Nós precisamos fazer isso constantemente, não nos enganando a nós mesmos, porque nós ainda somos pecadores e pecamos. Precisa eliminar do seu estilo de vida todos os fatores negativos que contribuem para solidificar o hábito pecaminoso. Colossenses 3, de 8 a 10. Alguém pode ler rapidamente para a gente? Colossenses 3, 8 a 10. Obrigado. Vejam só. Uma lista extensa de coisas que precisam ser tiradas. Pecaminosas. Tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, eliminar qualquer provisão feita para perpetuar a prática do pecado. Pode ser amigos corruptos, violentos, tolos ou insensatos. Eliminar convívio com pessoas sedutoras. Procurar, quando possível, eliminar a negligência de outros relacionamentos primários mais próximos. Evitar ou eliminar lugares, pessoas, objetos, atividades ou programas que estimulem o hábito escravizador. Intimamente, precisa eliminar maus pensamentos, fantasias, etc. O contrário é ocupar-se de bons pensamentos, do que é justo, conforme Paulo diz aos Filipenses, verdadeiro, louvável, algo que contenha virtude, louvor. Precisa não só eliminar, como eu disse, despojar-se, mas também colocar ou revestir-se das provisões de Deus. O que seria isso? Boas amizades, relacionamentos que edificam,
cultivar amizades com famílias piedosas, maduras, para observar os seus relacionamentos domésticos, para interagir e crescer juntos. A coinonia é um excelente ambiente para isso. Nós observamos-nos uns aos outros e crescemos. Quando olhamos também para as fraquezas dos outros, quando eles olham para as nossas próprias fraquezas e virtudes, nós crescemos. Crescer não só no envolvimento com a igreja, mas também na apresentação voluntária para servir, ser usado por Deus, para doar, para contribuir. Crescer no cultivo das disciplinas bíblicas, eu já mencionei isso aqui, que são essenciais para a maturidade cristã. E eu diria ainda, redirecionar e redefinir práticas, atividades, rotinas e até rotas que poderiam alimentar o hábito escravizador. Eu vou correr um pouquinho aqui. Precisa substituir atividades más por boas, conforme eu mencionei. Agora vejam, dependendo do caso, poderá ser necessário o auxílio de alguma clínica especializada, um centro de recuperação, tratamento, a fim de manter a pessoa distante dos aspectos facilitadores da manutenção do hábito, tais como ambiente, amigos, lugares, situações, pessoas, drogas, medicamentos, etc., enquanto ela lida inicialmente com o estabelecimento de novos hábitos. Eu diria, enquanto o seu coração é cuidado, é pastoreado, é aconselhado. Alguma pergunta que vocês tenham ou queiram trazer? Eu sei que são muitas verdades, muitos princípios. Como eu disse, disponibilizamos no site, você pode voltar lá, olhar e rever. Várias anotações também ligadas a cada slide. Mas, gente, a minha intenção aqui nesta aula foi dizer a vocês que há esperança. Todo hábito escravizador pode ser vencido. Não aceitemos ideias falsas, propostas limitadas que rejeitam esta verdade. A igreja foi capacitada para aconselhar biblicamente, qualquer que seja o caso. E ainda que ela deva, ou possa, ou tenha que recorrer a um auxílio profissional, ela não pode se esquivar do seu papel e nem deixar de crer que a autoridade maior reside na suficiência da palavra de Deus. E se em algum momento, qualquer um de nós, lidando com os nossos próprios problemas, ou como conselheiros, buscando ajudar alguém, percebermos um dilema entre uma proposta de auxílio humanista e aquilo que a Bíblia diz, nós vamos ter que optar. E deixar bem claro para a pessoa, ok, você traz isso, mas a Bíblia diz isso. Você tem que fazer uma escolha. Eu encorajo você a ir por esse caminho. E não por esse. E nós temos que ser sinceros e verdadeiros no nosso tratamento. E deixar a pessoa livre para ela escolher. Vocês têm uma série de recursos nesse material. O principal que temos usado aqui, eu e Paulo. Um excelente material do Jairo Cáceres. Esse livro do John MacArthur, que é a Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Acho que todo conselheiro bíblico deveria ler, porque ele traz a visão do que é o aconselhamento bíblico e qual deve ser o perfil de um conselheiro bíblico. E ainda, Nossa Suficiência em Cristo, a série de coletâneas do Seminário Bíblico Palavra da Vida,
lidando com ídolos do coração, mudança bíblica permanente, tarefas práticas para o aconselhamento bíblico do Wayne Mack, no altar da idolatria sexual. É interessante que a editora que editou esse livro é a Graça Editorial, da Igreja Mundial. Igreja Mundial da Graça, um negócio assim, do R.R. Soares. Excelente livro. E um livro do Paulison, Como Acontece a Santificação. Deus tem nos dado muitas ferramentas. Outro dia eu fui lá passear na nossa livraria. Gente, tem muita coisa boa. O espaço dedicado ao aconselhamento bíblico é grande. Muito material, tanto material para seu preparo, sua edificação, quanto pequenos livretos para você oferecer a alguém que está lidando com algum problema. Vários títulos estão ali. Então, que Deus nos abençoe nessa prática e nos auxilie a lidarmos com os nossos problemas e ajudarmos outras pessoas que precisam do nosso auxílio, né? Recentemente, um dos conselheiros mais novos que temos no grupo, ele chegou para mim: Oswaldo, você acha que eu já tenho condições de aconselhar? Ele não fazia parte do grupo. Eu disse: não tenha dúvidas. Se você é um filho de Deus e Deus transformou a sua vida e você tem aprendido a lidar com seus medos, ansiedade e depressão, problemas que lá atrás ele trouxe, você pode ser usado. E com muita alegria, quase que semanalmente, ele me manda uma mensagem para descrever como é que ele está aconselhando uma pessoa. Às vezes pedindo opinião, mas dizendo: olha, Deus está fazendo isso. Ele está vibrando com a coisa. E é isso que Deus pode fazer com a sua vida e a vida de cada um de nós aqui, enquanto nos dispusermos às mãos dele para ajudarmos as pessoas que estão sofrendo, né? Vamos orar, queridos. Que tenham um bom domingo, que Deus os abençoe. Eu vou pedir para a Lia fazer essa oração. Você faz, Lia? Amém. Deus os abençoe.